oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, fazendo a correção do dever de casa, que eu solicitei que vocês fizessem na última videoaula, beleza? Eu deixei como dever a questão 7 da página 16, que trabalha com esse conceito de classificação do predicado. Tá? Então, recapitulando, o predicado verbal é aquele que tem um verbo de ação, um verbo que indica uma ação, uma atitude do sujeito, tá? Verbo de ação sempre vai ser núcleo do predicado, tá? Então, identificou um verbo de ação, já sabe que ou o predicado vai ser verbal ou vai ser verbo nominal, que é aquele que tem dois núcleos, um verbo de ação e um nome, né? Que nome? Um predicativo, ou do sujeito ou do objeto. E o predicado nominal é aquele que apresenta como núcleo um predicativo do sujeito, porque o verbo da oração é um verbo de ligação, ou seja, um verbo que não indica ação, mas sim que liga o sujeito a uma característica que é dada para esse sujeito. Beleza? Então vamos lá. Letra A. Os alunos estão cansados. E estar é um verbo que indica ação? Não. Estar é um verbo de ligação. Então, a gente tem aqui sujeito, os alunos, e cansados, que é um predicativo do sujeito, é uma característica para esse sujeito, tá? Então, a gente tem um predicado nominal, porque a gente tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que vai ser o núcleo, por isso, predicado nominal. Letra B, nosso grupo lamentou o fracasso. Lamentar é um verbo de ação? Sim. Então, a gente tem predicado verbal. Toda vez que houver um verbo de ação, esse verbo de ação vai ser núcleo do predicado. Tá? Então, predicado verbal. Os aventureiros voltaram de uma viagem longa. Voltar indica uma ação. Então, mais um predicado verbal. E na letra D, o menino brincava alegremente. Brincar também é um verbo de ação. Então, mais uma vez, a gente tem aqui um predicado verbal. Ok? Verbos de ação são sempre núcleos do predicado. Então, o predicado vai ser verbal ou verbo nominal se, além do verbo de ação, houver um predicativo. Se o verbo da oração for um verbo de ligação, aí a gente tem predicado nominal, ok? Vamos continuar aqui, né? Porque eu pedi que vocês fizessem até a letra D, mas acabou que não saiu nenhum predicado verbo nominal. Então, vamos continuar aqui para a gente fazer a questão até a letra I. Ó, estávamos muito contentes. Estar é um verbo de ligação, então o predicado vai ser nominal. O núcleo desse predicado aqui vai ser contentes, que é uma característica para nós, né, que é o sujeito. O dentista voltou chateado. Olha só a letra F, que interessante. Voltar é um verbo de ação, tá? E chateado é um predicativo do sujeito. É uma característica para o dentista, que é o sujeito da oração. Então a gente tem um predicado verbo nominal. A gente tem um verbo de ação como núcleo e a gente tem também um nome, que é chateado, que também vai ser núcleo do nosso predicado. Os escravos trabalhavam nas plantações. Trabalhar é um verbo de ação? Sim, então predicado verbal, porque a gente não tem aqui predicativo, né? Então só verbal. Eles debateram a questão. Debater também é um verbo de ação. Então predicado verbal. Os turistas estavam entusiasmados com a cidade. Estar é verbo de ligação. Cadê o predicativo do sujeito? Entusiasmados. Entusiasmados é uma característica que está ligada aqui aos turistas, né? Que são o sujeito da oração. Então, a gente vai ter predicado nominal. Ok? Então, corrigimos aqui o exercício, não estamos devendo nada. Vamos continuar aqui na página 17, né? Em que a gente tem aqui no eixo gramática o estudo da ortoépia e da prosódia, tá? A ortoépia, gente, se encarrega da produção oral correta das palavras, observando a emissão das vogais e consoantes de forma nítida, sem omissão ou acréscimo de fonemas e respeitando os timbres vocálicos. Muitas vezes na oralidade a gente acaba, né, modificando um pouco a pronúncia de determinadas palavras, inserindo vogais ou mesmo suprimindo essas vogais. Então, há aqui alguns exemplos. Eu vou pedir que vocês façam a leitura de todos eles, né, para que vocês fiquem mais atentos na hora de se comunicar. Vamos ver aqui algumas das palavras que são comumente identificadas, né, sendo pronunciadas de maneira diferente da maneira original, da maneira correta, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, dizem apropriado, tá? Quando o correto é apropriado, tá?
É comum também que as pessoas digam, por exemplo, advogado em vez de advogado, né? Eu já ouvi também muitas pessoas dizendo milícia em vez de milícia, tá? Nós sabemos que a pronúncia correta é milícia, tá? E não melícia. Que mais? Estupro é uma palavra que é frequentemente pronunciada de maneira incorreta. Muitas pessoas dizem estrupo, não é isso? Mas o correto é estupro. E por aí vai. Sobrancelha também é recordista. Muitas pessoas dizem sobrancelha, né? Quando o correto é sobrancelha. Então, vou pedir para que vocês façam a leitura aqui, porque há muitas palavras que são frequentemente pronunciadas de maneira incorreta, né? Como aqui a gente tem também lagartixa, né? Que muitas pessoas dizem lagartixa, né? Desculpa, largatixa, né? Em vez de lagartixa. Então, é muito comum que as pessoas troquem aí essa posição do fonema, né? Representado aqui pelo R, tá? Muitas pessoas dizem também salsicha em vez de salsicha. Então percebam que são muitas palavras que aparecem aqui nessa lista que são frequentemente pronunciadas de maneira incorreta, ok? Bem, e a prosódia, gente? A prosódia se encarrega da produção correta quanto à disposição da sílaba tônica. Por quê? Além dessa inserção de vogais, ou da supressão de vogais, ou da troca de vogais, há pessoas também que acabam modificando a pronúncia correta da palavra. Por quê? Porque deslocam a acentuação dessa palavra, deslocam a sílaba tônica. Quando a palavra recebe acento, né, fica mais fácil da gente identificar qual é a sílaba tônica. Mas as palavras que não são acentuadas, muitas vezes geram realmente essa confusão. Então, por exemplo, é o caso de mister, né? Muitas pessoas pronunciam como mister. É mister que o governo tome uma atitude, né? Mas, na verdade, a pronúncia correta seria mister que o governo tome uma atitude. Mister significa é fundamental, é imprescindível, tá? Uma outra palavra que é recordista aqui, né, de pronúncia incorreta é a palavra ruim, tá? Que muitas pessoas pronunciam como ruim, tá? Mas a sílaba tônica é ruim, tá? O acento tá ali no in, tá? Nobel, né? Tem gente que fala Nobel, prêmio Nobel, na verdade é prêmio Nobel, tá? Então há aqui uma série de palavras aqui que costumam gerar confusão. Vou pedir que vocês façam a leitura também, porque são muitas, né? Mas eu vou dar mais uma olhadinha aqui em algumas que são bem frequentes, né? Por exemplo, rubrica. O comum é que as pessoas digam rúbrica, né? Mas a pronúncia correta é rubrica, tá? Deixa eu dar uma rubrica. Eu preciso que você dê uma rubrica aqui, não uma rúbrica, ok? Bem, dito isso, eu vou deixar aqui no final desse vídeo a descrição da atividade devolutiva da semana e do dever de casa. Espero que vocês façam a leitura aqui de todas essas palavrinhas para que vocês possam pronunciá-las corretamente, ok? Então é isso, gente. Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Tchau!